saúde perto de você. Anjo de Deus. Glória a Deus, que a graça do nosso amado Jesus seja sobre todos vós. Irmão, já é um privilégio lindo estar neste lugar repleto de anjos do Senhor, mas a presença daquele que vive e reina para todo sempre, Deus vivo e poderoso, está neste lugar e Ele merece uma forte salva de palmas. Quanto mais forte você conseguir aplaudir, é para Jesus. Aleluia. Amém? Só vou pedir ali para dar a luz aqui, ligar a luz aí para nós, para poder ler a palavra nesta noite. Estou muito feliz, amados irmãos. Querem abrir a Bíblia? É livro de Provérbios 28, 18. 28, 13. Estou muito feliz vendo a igreja trabalhando neste lugar, crescendo no entendimento, na graça, se envolvendo no poder de Deus, se envolvendo no grande amor de Jesus. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Domingo passado nós demos início aqui então na escola bíblica e eu me surpreendi aqui quando aquela cerração fechada e o pessoal chegando e tinha um grupo bacana aqui para dar início na aula da primeira aula da escola bíblica aqui da igreja. Que bênção nós poder ver o povo interagindo, querendo crescer no entendimento da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Obrigada, irmão. Irmãos, vamos ler aqui a palavra do Senhor, é Provérbios 28 e os versos 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará
misericórdia. Amém. Obrigada, irmão. Nós vamos estar orando neste momento. Querido Pai Celestial, nós adentramos a Tua gloriosa e poderosa presença com louvor, adoração. Queremos Te render, Senhor, o nosso amor aqui nesta noite. Viemos prestar culto ao Senhor e sabemos da Tua soberania, da Tua grandeza e o grande privilégio que nós temos de sermos tão pequenos, tão insignificantes, mas diante da presença do Senhor, o Senhor vir até nós e estar conosco, porque a Tua palavra diz que o Senhor está aqui. Pai, nós cremos nisso. Nessa noite toma liberdade em nosso meio, Senhor, e fala conosco segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Jesus, continua operando no meio dessa igreja, vai despertando corações, tirando, Senhor, coisas que quem sabe estejam como um entulho em algum coração e que precisa de purificação para poder cada dia vai estar se envolvendo no Teu reino. Pai querido, maravilhoso, vai operando naqueles que estão aqui na Tua casa, naqueles que estão acompanhando através dessa live. Pai, usa, Senhor, nesta noite a minha vida nas Tuas mãos e que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada com excelência. É o meu pedido diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Meus irmãos, para dar um título a essa mensagem nessa noite, eu faria uma pergunta. E é algo assim, muito que acontece e nenhum de nós está privado disso acontecer. Como lidar com erros, pecados e a culpa? Como lidar com tudo isso? E nós sabemos, irmãos, que isso pode acontecer com cada um de nós, porque somos pessoas que ainda estão aqui na terra e nós estamos todos os dias sendo tentados, assediados e precisamos manter firme o nosso olhar na palavra de Deus, ter conhecimento e, além de conhecimento, desejo de cumprir com essa palavra em nossa vida para nos manter no nosso caminho puro na presença de Deus. Mas o que fazer num caso de errar, pecar e a culpa? O que eu faço com essas três coisas? Eu gostaria aqui de pegar alguns pontos dentro da palavra de Deus para nós estar nessa noite nos aprofundando um pouco mais sobre este assunto acerca da palavra de Deus. Eu gostaria logo de falar aqui da forma que adentrou o pecado na humanidade e que está logo registrado no primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis. O comecinho de tudo, quando Deus havia criado tudo com tanta perfeição, e lá Ele coloca um casal que Ele havia criado para a glória do nome dEle, e colocou para eles uma palavra, e Ele disse: vocês têm a liberdade de comer de todos os frutos que tem aí no jardim, vocês têm a liberdade, exceto esse desta árvore. O Senhor mostrou a árvore e disse: desse vocês não comam, porque o dia que vocês comerem isso aí, os olhos de vocês vão se abrir para conhecer coisa ruim. Vocês vão conhecer o pecado, vão conhecer a morte, vão conhecer o mal, a dor, a enfermidade. O Senhor, Ele falou ali: vocês vão conhecer o mal. E aí você pode parar um pouquinho e pensar: o que é mal aos teus olhos? Tantas coisas hoje, o inimigo é criativo nessa questão aí do mal e as formas de assediar também. E ali está o casal tranquilo, pela viração do dia o Senhor vinha e conversava com eles passavam um relatório como tinha sido o dia, o que eles haviam feito no jardim. Mas chegou um momento em que Satanás, ele usa agora uma serpente para falar com Eva. E a serpente veio e disse para Eva: por que tu não come dessa fruta ali? E a Eva disse: não posso, o Senhor disse que o dia que a gente comer dessa árvore ali, os nossos olhos vão se abrir, a gente vai conhecer coisa ruim. Que isso? Não é bem
que Eva tomou do fruto e comeu. E quando ela comeu, ela pega do fruto, lá vem vindo Adão. Eu não sei se ela disse para Adão: Adão, isso aqui é o fruto que o Senhor disse que não é para a gente comer. Mas a Bíblia diz que ela pegou o fruto e ela deu para Adão e Adão comeu do fruto. Havia ali algo na vida de Adão que talvez mesmo que ele não soubesse que era o fruto, ele não prestou atenção. O Senhor colocou ele como líder dentro do jardim. Foi o Senhor que criou ele primeiro, depois a Eva para ser uma auxiliar. Era a esposa, a varoa. Adão, ele tinha uma missão, mas ele naquele momento ali fraquejou, tomou do fruto e comeu. E aí começou todo o problema, irmãos. Porque aquele casal que tinha uma ousadia tranquila, de chegar à viração do dia, recebeu o Senhor para uma conversa. Só que aí chega o finalzinho do dia e aí eles ouvem que o Senhor está chegando no jardim e eles ficam com medo. Primeira coisa, irmãos, que o pecado, que o erro traz na vida de uma pessoa, e principalmente uma pessoa que conhece Deus, é o medo. É uma sensação esquisita de vergonha, de intranquilidade, de desassossego. E ali eles pegaram folhas para se vestir, porque o Senhor havia feito eles naturalmente sem vestes. E isso não tinha problema, porque o pecado não estava ali, a maldade não existia. Mas agora, quando eles ouvem os passos do Senhor chegando no jardim para mais um relatório do dia, mais um bate-papo, aí a perna tremeu. Poxa, Eva, olha que fria! O que nós vamos dizer para Deus agora? E aí a vergonha bateu, o medo também, eles se esconderam. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite também, irmão, sobre a questão de se esconder quando tem um erro, quando tem um pecado, quando tem uma falha. A forma de nós proceder, que isso não venha acontecer com nenhum de nós, mas se acontecer, que nós não venhamos a agir como Adão e Eva, que se esconderam, mas que nós possamos ter a ousadia de nos apresentar ao Senhor da mesma forma que nós estamos, mesmo que estejamos com vergonha, mesmo que nós estejamos com medo. O que o Senhor vai dizer para nós agora? E ali o Senhor diz: por que vocês estão escondidos, gente? E eles disseram: a gente ficou com medo quando viu o Senhor chegando aqui, porque estamos com vergonha, a gente reconhece que está nu. E o Senhor diz: quem diz para vocês que vocês estão nu? Aí Adão toma a palavra. Que engraçado. Nessa hora ele toma a palavra, na hora errada. Porque deveria ter tomado a palavra na hora que a Eva está ali a sós, numa prosa com o diabo. Mas ali ele não estava no momento. Nós não podemos culpar o Adão, irmãos, porque nós certamente erraríamos também. E nós estamos nessa noite aqui falando sobre erro, pecado e como enfrentar, como lidar com isso e com a culpa. Mas Adão toma a palavra e diz: Senhor, a mulher, a esposa que tu me deste, comeu do fruto e me deu também. E eu comi, os nossos olhos se abriram, a gente está enrascado. E aí o Senhor disse: pois é, então agora eu vou trazer a sentença neste lugar. Eu disse para vocês que se comesse, os olhos de vocês se abririam para conhecer o mal, vocês morreriam. E aí o Senhor diz para Adão: a partir de hoje comerás o teu pão com o suor do teu rosto. A terra não produzia a erva daninha, mas a partir de hoje ela vai produzir a erva daninha, vai produzir os abrolhos, vai produzir o espinho, vai produzir o que vai te dar trabalho, Adão. Mas você vai comer o pão do suor do teu rosto. Eva, a partir de hoje o teu desejo será para o teu esposo e tu darás à luz com dor. A dor do parto, irmãos. Foi a sentença que o Senhor entregou para Eva ali no jardim. E a serpente: porque tu deixou o capeta te usar, a partir de hoje
ferirás o calcanhar do homem, mas o homem vai te esmagar a cabeça também. E ali o Senhor trouxe a sentença. Então a gente vê, irmãos, que o erro, o pecado, a falha, por mais que tenha uma parte de misericórdia, como nós lemos aqui no Provérbios, nós vamos ver que ela não deixa de ter uma certa sentença. Alguns em quantidade maior e outros em quantidade menor. Vai depender da forma como eu lido com isso. Aí nós olhamos o Salomão descrevendo ali em Provérbios e dizendo: aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que a confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Diga misericórdia bem alto para Jesus. Misericórdia, Jesus, que nós precisamos todos os dias. E ali nós vemos então que o esconder a transgressão, o que é isso? É eu saber de uma coisa que é uma coisa errada, é eu saber que é um pecado, mas eu vou fazer igual, afinal a pastora não está vendo, a igreja não está vendo, afinal não tem ninguém por perto, e aí se esquece daquele que tudo vê. E aí passa por cima, isso é transgressão. E aí quando acontece a transgressão, eu sou um cristão e transgredi o mandamento do Senhor, transgredi uma coisa que eu sei que é certo fazer, que não é certo fazer diante de Deus, nem diante dos nossos irmãos, mas eu fiz, e ainda eu continuo agora como que se nada tivesse acontecendo. Eu começo a esconder isso. Eu finjo que nada aconteceu, eu finjo que não está acontecendo nada comigo. E eu vou empurrando isso. E aí a palavra diz: aquele que faz isso, ele não vai prosperar. Ele não vai prosperar na sua vida espiritual em primeiro lugar, irmãos. Na sua vida espiritual, uma pessoa que esconde o erro, que passa por cima do erro e finge que não está acontecendo nada e vai passando por cima e escondendo, inventando mentiras quando vem à tona, é muito pior. A primeira coisa que acontece é não prosperar na vida espiritual. É aquela pessoa que fica estagnada ali. Ele não consegue frutificar porque ele está fazendo algo errado e ainda querendo colocar panos quentes por cima. E diante de Deus isso não pode acontecer. Mas aquele, agora presta atenção na parte boa, presta atenção nessa parte boa. Mas aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. E que coisa boa, irmãos, Deus ter misericórdia de nós. Deus ter misericórdia de nós no momento em que nós estamos ali sabendo que o que a gente está enfrentando é por causa de um erro, é por causa de uma palavra que a gente disse, é por causa de uma coisa que a gente fez e não devia ter feito, e a gente está ali. E tem uma outra coisa, irmãos, além de não prosperar na vida espiritual, a pessoa fica com a consciência insegura, fica desassossegada, consciência pesada, irmãos. Uma pessoa quando faz uma coisa errada, por mais pequena que seja, irmãos, eu estou aqui generalizando as coisas, pecado que afasta de Deus, mas há muitos hábitos nossos como ser humano, que quando a gente pratica esses hábitos e fere a vida do irmão, da irmã, do esposo, da esposa, fere a vida do próximo. Próximo é aquele que está do teu lado no momento, seja teu conhecido ou não. Tu pode até não conhecer o nome do teu próximo, mas ele está perto de ti, tu feriu ele, feriu o teu próximo. Se tu amar o teu próximo e fizer algo bom para ele, mesmo sem saber o nome dele, tu amou o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então nós precisamos, irmãos, entender que o nosso negar de pecado, o nosso negar de erros, o nosso não reconhecer erros, o nosso não querer reconhecer pecado, pode estagnar as nossas vidas diante de Deus e até diante
E aí, aquela pessoa ela começa a ficar desacreditada pelas outras pessoas. E aí, ela pode até ter uma mudança, mas vai levar um tempo até a sociedade, isso é parte da punição. Vai levar um tempo até a sociedade, até as pessoas que a conhecem, ver, não, mudou, a palavra está sendo sincera, está sendo de verdade, não tem manipulação, não tem adulteração nessa conversa. Então a gente vê, irmãos, que o passar por cima de erros, o esconder erros, o esconder pecados, ele abate muitas coisas, não prospera. Tem ali uma palavra liberada de Deus, não prospera. Mas aquele que confessa, irmãos, e confessar pecado, vamos falar sério, não é fácil. Por isso que a palavra está dizendo, aquele que confessa e deixa, é duas coisas ainda, irmãos. Porque às vezes confessa, fiz tal coisa errada, amanhã está fazendo tudo de novo. A palavra está dizendo, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, relembrando aqui, aquela mulher adúltera, que os fariseus lá, querendo encurralar Jesus sobre o que ele iria fazer, levaram uma mulher pega em adultério e com pedras em suas mãos, eles afrontaram ela na frente de Jesus e disseram, Jesus, na lei de Moisés manda apedrejar essa mulher, ela foi pega em adultério, o que tu dizes? Jesus começa a escrever com o dedo no chão e ele diz assim, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nessa mulher. Poxa, a Bíblia diz que desarmou os homens que estavam ali, a começar pelos mais velhos, porque os mais novos até têm uma facilidade de reconhecer erro e dizer, ei pai, perdão Deus, perdão. Mas às vezes as pessoas mais velhas, elas têm uma dificuldade de reconhecer erro, pecado e falha e confessar, porque o orgulho impera. Poxa, eu estou de cabelo branco já, agora vou ter que estar confessando coisa aqui, reconhecendo para minha esposa que eu estou errado, reconhecendo para o meu marido que eu estou errado, reconhecendo diante dos meus filhos. Parece que isso é uma vergonha, irmãos, e vergonha é esconder pecado. Mas quem confessa seus pecados deixa alcançar misericórdia. Lá, ó, quando a mulher adúltera estava ali, ó, coitada, fez coisa errada, fez, mas os marmanjos que estavam com pedra na mão, um deles era o que estava em adultério com ela. Por isso foi pegando em flagrante para levar diante de Jesus. Aí foram todo mundo embora, cabecinha baixa, porque diante de Jesus ninguém acusa ninguém e fica para contar a história. O acusador é o diabo. E aí Jesus olha para a mulher e diz, mulher, cadê os seus acusadores? E ela olhou e disse, não tem mais ninguém aqui, todos foram embora. Aí Jesus diz assim, ó, então vai em paz, porque eu também não te condeno, mas vai em paz e não peca mais. Não peca mais. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, não faz mais. Ponto final. É isso que Deus quer da gente, irmãos. Errou, falhou, confessa e abandona isso para que tu possa prosperar, ter vida longa, ser abençoado por Deus. E aqui eu vou entrar agora em mais um dos personagens da palavra de Deus, chamado Jó. O que fazer com a culpa que tu não tem, mas os outros acham que tu tem? O que fazer com isso? Porque dá raiva, né? Já vi muita gente dizer assim, tu não fez e os outros estão dizendo que tu fez, isso dá raiva. Aí Jó, acontece uma situação ali inusitada com a vida deste homem, porque o maior sofrimento dentro da palavra de Deus que a gente vê de alguém que teme a Deus e permanece firme e fiel é no livro de Jó, a história de Jó. Jó era um homem fiel, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim começa o livro de Jó. Mas um dia Satanás se apresenta numa reunião que estavam os filhos de Deus e diz para Deus assim, o Senhor diz para ele, está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, temente
temente a Deus, se desvia do mal, justo, fiel, me adora. E aí Satanás diz: claro, o homem é rico, tem 10 filhos, o homem tem tudo porque tu abençoa ele. Deixa ele perder o que ele tem para ver o que acontece com ele. Não tinha nada a ver com Jó, irmãos. Jó, ele continuava firme e fiel diante do Senhor. A bronca que tinha ali era Satanás acusando ele diante do Senhor, e o Senhor mostrando que ali tinha um servo de coração que não se dobrava para o pecado. E aí o Senhor diz para Satanás: então toca nos pertences que ele tem, nos bens, nos animais e até nos seus filhos, todos, pode tocar. E aí veio como que uma grande tempestade na vida daquele homem rico, que de uma hora para outra ele ficou pobre, perdeu tudo que ele tinha, os animais morreram. E aí ele fica sabendo que os filhos estavam reunidos num da casa dos seus irmãos, e veio ali um vento, derrubou a casa, matou os 10 filhos. Esse homem, ele fica pobre e sem os seus filhos. E ele continua adorando ao Senhor e diz para Deus: Senhor, eu não tinha nada, eu vim nu, vou voltar nu de volta para ti. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito é o nome do Senhor. Ah, Satanás fica com uma raiva, irmãos. Tu quer ver o diabo bravo? E deixa ele rosnar como aquele leão que fica ali bramando na volta para ver quem ele pode pegar. Mas fica firme na presença de Deus. Está passando pela prova? Vai dando glória a Deus. Está passando pela luta? Vai exaltando o nome do Senhor. Vai glorificando a Deus. Satanás vai ficando com mais fúria, mais ira. Ele vai vindo com toda a gana, mas é para ele cair em nome de Jesus. Aí Satanás diz para Deus: o Senhor diz: viu? Meu servo perdeu o que tu disse que ele tinha para me adorar, e ele continua me adorando. Aí Satanás diz: claro, a saúde de ferro que esse homem tem, vai construir tudo de novo, tu vai abençoar a vida dele, ele vai reconstruir os bens, ele vai voltar a ter filhos aí, com a saúde que ele tem. Acusou a saúde. Aí o Senhor diz: ah, é a saúde? Então toca no corpo físico de Jó, mas a alma dele não, a alma é minha. Irmãos, que coisa linda quando nós, às vezes passando por lutas tremendas, que às vezes a gente tem que ranger os dentes para enfrentar essas batalhas, mas continuamos com a alma nas mãos de Jesus Cristo. Não entregamos para o diabo aquilo que é precioso e que Jesus comprou ali na cruz do Calvário. E aí Satanás toca na saúde de Jó e ele fica leproso. E aí só o que sobrou para Jó foi um caquinho de telha para ficar se coçando ali as suas chagas. Para não finalizar dizendo: está pronto, ainda vem a sua esposa, aquela companheira, aquela fiel que é para estar do lado, apoiando, confortando, está junto. Homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Ele olha para ela e diz: mulher, tu está falando como uma louca, Deus me deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não pecou, não pecou. Aí lá vem os amigos do Jó. Quem tem amigo aqui? Lá vem os amigos de Jó, na hora mais triste da vida de Jó. E aí eles começam a acusar e dizer: Jó, tu está passando tudo isso, cara, que tipo de pecado tu tem encoberto? Mas que pecado é esse que tu fez? Porque não é possível tu estar passando por uma situação dessa se não é pecado. E aí Jó vai ter que escutar tudo isso dos amigos, não é de inimigo, é de amigo, acusando ele. E Jó ali, porque ele era íntegro, temente a Deus, fiel, certamente em algum momento ele perde um pouco de paciência, mas ele ora ao Senhor e o Senhor dá graça e ele consegue ainda ali, somente com a alma, botar um fruto de paciência para fora, amém? Pessoal da escola bíblica, bota um fruto de paciência para fora ali e continua frutificando na prova. Aleluia. E aí o Senhor, no final do livro
de Jó. O Senhor diz assim: Jó, tenho escutado tudo que teus amigos disseram, eles não estão dizendo nada daquilo que eu disse. Estão falando tudo contra o que eu falo. Agora, Jó, eu vou reverter o cativeiro teu. Eu vou te tirar da prova, Jó. Mas eu quero que tu estendas as tuas mãos em chaga e tu ore pelos teus amigos, porque enquanto tu orar pelos teus amigos, eu vou mudar a tua situação. Irmão, o que tu faria com teus amigos que te acusam de tu ter pecado? Que levantam calúnia contra você? Você ficaria com raiva? Não queria mais conversa com eles? Para Deus mudar o nosso cativeiro da prova, da luta, às vezes Deus permite, irmãos. Eu sei, até tem uma charge no Facebook de um microfone com a mão sangrando. Aquilo ali é uma fantasia, mas para expor o espiritual. Quantas vezes eu peguei um microfone na minha mão para pregar a palavra de Deus e fazer o que o Senhor me mandou, mas só Deus sabia como estava sangrando por dentro. As provas, as lutas, as dores, aquilo que só o Senhor sabia e entendia como estava passando. Mas quando a gente é servo, quando a gente é temente a Deus, a gente não questiona, a gente obedece e Deus reverte o cativeiro. Aleluias. O que você faria? Jó não tinha culpa, mas foi acusado de culpa. E Jó obedeceu ao Senhor e estendeu uma oração sobre os seus caluniadores. Sabe o que Jesus disse? Lá no livro de Mateus 7, nas bem-aventuranças, ali o Senhor Jesus, ele diz assim, falando sobre vingança, ele diz: não se vinguem dos seus inimigos, entreguem para Deus isso aí, E quando vos perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós, por causa de mim, na vida de vocês, tirem folga nesse dia, porque é grande o vosso galardão no céu. É grande o vosso galardão. E aí às vezes a gente fica se preocupando com as picuinhas que os outros dizem de nós. Mas eu não posso meu nome ficar em evidência para ser falado se eu não fiz nada disso. Irmão, para de mimimi, de chorinho. Glorifica o nome do Senhor. Olha o Jó. Orou, Deus abençoou ali. E aqueles amigos tiveram que reconhecer, sabe o quê? Que Jó era um homem justo e a sua oração tinha muita eficácia na presença do Senhor. Aleluias. Não é do nosso jeito, irmãos, é do jeito de Deus. Agora nós vamos falar de um outro personagem. Livro de 1 Crônicas 21 está falando ali de uma transgressão de Davi. Davi, aquele rei de Israel, que foi escolhido a dedo pelo Senhor. Este homem mesmo é um chamado segundo o coração de Deus. Um homem que obedeceu ao Senhor, foi ungido rei, foi chamado por Deus para uma obra, para ser príncipe no meio do povo de Israel. Mas um dia Davi, antes desse capítulo 21 de 1 Crônicas, um dia Davi, foram todos para a guerra, todos os reis foram para a guerra, os do palácio, o exército, e Davi ficou dando uma volta lá pelo palácio e de repente ele encontra uma irmãzinha que está lá de janela aberta nos seus aposentos tomando
Deus não dorme, irmãos, na vida daqueles que têm um compromisso com Ele. E Davi não tinha qualquer compromisso. Davi era rei em Israel, era príncipe do povo de Deus, era exemplo do povo de Deus, era líder. Como vai fazer um negócio desse? Deus vai ficar quieto, irmãos? Deus não fica quieto diante dos nossos erros, por mais pequeno que seja. E ali há uma gravidez, uma gestação daquele caso. E como se não bastasse, Davi pensou, não, foi só uma noite. Urias, o marido de Betseba, está na guerra, não vai saber de nada, então eu estou tranquilo. E ficou quieto, não confessou para Deus, também não disse que Deus não tinha visto, mas ficou quieto e pensou que Deus ia deixar quieto. E aí, de repente, ele fica sabendo da gestação, e para esconder a gestação e dizer que foi de Urias, ele manda chamar Urias da guerra para dar uma folga, assim, aquela folga espetacular que não tinha tempo determinado, mas manda um chamado do rei para ele tirar uma folga e ir em casa. Aí Urias, olha o homem temente a Deus, irmãos. Urias, como ele sabia da lei de Israel, que um soldado em guerra, ele não tem os privilégios de vir para casa, dormir na sua cama com a sua esposa, mas ele está lá em combate, e ele pensou, os meus amigos, os meus colegas estão lá num combate de guerra, eu não sou melhor que eles, eu vou dormir na rua. E Urias dormiu pro lado de fora da porta, irmãos, pegou sereno, passou o trabalho, mas o rei Davi não pôde fazer o que ele queria. E aí começou aqui, ó, a perturbação da consciência. Agora, o que eu vou fazer com esse camarada? Vamos adiante. Olha, o que não confessa os seus pecados para deixar, ele não prospera, ele vai se aprofundando mais na coisa errada. E aí Davi pensou, bom, eu vou mandar uma cartinha para o comandante de guerra por ele mesmo. Sabe aquelas cartinhas que a gente ganhava na escola para levar para a mãe, para ela passar um laço em nós, porque estava fazendo bobagem na escola? Davi manda uma cartinha pela mão de Urias para entregar na mão do comandante de guerra. Chegando lá, ele diz assim, Urias, você foi aqui, ganhou uma promoção, você vai para a linha de frente do exército. Urias, ele não era soldado de linha de frente, era uma estratégia macabra para matar ele. E ali ele começou a guerrear, e daqui a pouquinho Urias morre. Morreu, terminou o pecado, terminou a acusação, terminou o problema da culpa da cabecinha do Davi. Pensa que terminou. Aí de repente Davi está lá bem tranquilo, vem vindo o profeta Natan. E ele diz assim, Davi, o que tu faria com um homem que, tendo muitas ovelhas, muitos rebanhos, ele vinha roubar a ovelhinha que o homem tinha, só aquela ovelhinha, roubar ela. Aí Davi diz assim, mas se acontece um negócio desse, tem que mandar matar esse cara, tem que terminar com a casca dele, mas não é possível um negócio desse. E aí Deus brada na voz de Natan e diz assim, esse camarada é tu, Davi. Tu sendo rei em Israel, tendo tantas mulheres, tu vai pegar a mulher de Urias e ainda manda matar o cara. E aí naquela hora, irmão, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele cai na real, e ele confessa, ele diz, Senhor, misericórdia, misericórdia. E ali ele chora na presença de Deus, mas Deus dá uma sentença. Deus deu uma sentença e disse assim, ó, o fruto dessa gestação não vai vingar. E ali a criança nasceu, mas logo em seguida ficou doente. E ali o Davi começou a chorar, fez jejum, clamou diante do Senhor, uma semana clamou, chorou, botou vestes de saco, que era a humilhação que representava na época. E ali eles clamaram, ele clamou ao Senhor pela vida da criança, mas aí a criança morreu. Havia uma sentença. Não bastando isso, irmãos, Davi depois bola para frente, né?
Judá, Benjamim. E ali, quando ele fala para Joabe e diz assim: vamos fazer um censo, ele diz: cara, tu é louco, Deus não vai se agradar nem um pouquinho desse negócio. A glória dessas vitórias é tudo na mão de Deus. Por que tu quer saber a quantidade de gente que tem em Israel? Deixa, o Senhor vai multiplicar muito mais ainda. Fica quieto, rapaz. Mas Davi estava com o coração já assediado por Satanás. E Davi teima e diz: vai e faz o censo em Israel. Joabe vai e faz um censo em Israel, 1.100.000 homens daqueles que puxam a espada na guerra. Aí eles vão até Judá e ali eles têm mais 470.000 homens. Então são 1.570 homens que estão ali em guerra, mas que poderiam guerrear, que foram os que pelejaram. Mas os de Benjamim, ali o próprio Joabe disse: não, isso aqui é afronta, os levitas e Benjamim, a gente não vai fazer contagem dos que foram na guerra. Voltou lá e passou o relatório para Davi. Quando passa o relatório para Davi, lá vem outro profeta para falar com Davi. Lá vem Gade. E Gade diz assim para Davi: o Senhor manda te dizer um negócio. Tu tem 3 castigos para escolher um agora. A ira do Senhor se acendeu por causa que tu está querendo aí fazer uma contagem para ver aí o braço forte de homens, a quantidade, a numeração. Tu está querendo se exaltar, Davi. Tu está querendo pensar que foi por causa da quantia de homem que venceu as batalhas. Tu está deixando de confiar no Senhor. E ali Gade diz para ele: o Senhor manda te dizer que tu pode escolher 3 anos de fome, tu pode escolher 3 meses aonde os teus inimigos vão ir no teu calcanhar e vão te alcançar, ou tu pode escolher 3 dias aonde a espada do Senhor vem sobre Israel. E ali Davi diz: olha, é muito triste, quem fez a coisa errada foi eu. Olha a diferença, irmãos. No pecado com Betseba, ele fica quieto e vai se aprofundando. Ele não confessa, ele não deixa, mas ele vai além. Agora ele já tem uma experiência com Deus. E aí, por causa dessa experiência, eu vou impulsionar a mensagem. Por causa dessa experiência, agora ele diz: Senhor, a culpa é minha. A contagem, quem quis foi eu. O povo não tem culpa. Ali Davi começou a entender que ele não é nada diante de um erro, reconheceu o erro, confessou e escolheu. E ele disse: Senhor, que eu não caia na mão dos homens, porque os homens são maus, que eu caia nas tuas mãos, venha a tua espada então nos 3 dias em Israel. E a Bíblia diz que lá no Monte Moriá, na casa de Mamré, ali de repente já tinha 70.000 homens que morreram pela peste. E ali Davi agora ele se veste de panos de saco. Ali os anciãos também clamam misericórdia ao Senhor. E Davi tem a visão. O anjo do Senhor lá de cima daquele monte lá, com a espada desembainhada e a peleja pegando em Israel e pegando em Jerusalém. Mas aí o Senhor fala com ele: Davi. E Davi ali ele diz: foi eu, Senhor, foi eu. Nossa, que coisa linda ter a coragem de poder reconhecer os erros e dizer: não foi o Joabe, não foi os anciãos, não foi os soldados, fui eu, Senhor. Eu sou rei, mas quem errou fui eu. Venha a culpa sobre mim e não sobre essas ovelhas em Jerusalém. E ali o Senhor ouve e ele diz: então tá, agora o anjo vai colocar a bainha na espada de novo, e você faz um altar lá nesse monte, e lá cria uma igreja para adoração ao Senhor. Irmãos, olha que interessante. O Senhor, ali na confissão de Davi, ele dá a oportunidade
a Deus, o voltar-se para Deus em qualquer questão em nossa vida, irmãos, é desenliar os pés para uma nova trajetória. Quando nós reconhecemos, quando nós confessamos, quando nós lidamos com as nossas culpas das formas certas. Satanás, ele é acusador. E nessa noite eu gostaria de falar a qualquer irmão e irmã que esteja porventura dentro da igreja ou lá para o outro lado da internet acompanhando essa mensagem. Quem sabe tem pessoas que, ouvindo essa palavra, são pessoas que estão atormentadas e nem é por causa de culpas hoje, presente, mas são pecados, coisas que aconteceram lá no passado e Satanás fica atormentando, mexendo. Irmãos, o pecado, o erro é para ser reconhecido, confessado e largar de mão e não fazer mais. Agora não permita o diabo ficar mexendo contigo depois que você faz isso. Bata o pé contra ele, resista a ele e ele vai fugir de você, é o que diz a palavra do Senhor. Não fique sofrendo por culpas de coisas que Satanás está jogando em você, dizendo você foi assim, você fez isso. A única coisa que você precisa fazer é, se você tem o costume de, diante dos erros, empurrar a culpa para alguém e dizer foi o fulano, é por causa disso, é o ciclano que tem a culpa, e empurrar aquilo que você deveria dizer diante do Senhor: a culpa é minha. E às vezes nem é diante do Senhor, às vezes é para o esposo: essa culpa é minha. Às vezes é para a esposa: essa culpa é minha. Eu aqui assumo isso. Nós precisamos, irmãos, tomar a coragem que Adão e Eva não tiveram lá de trás daquelas árvores e ramagens, mas ficaram com medo da voz do Senhor e ficaram se escondendo com folhinhas. Aí o Senhor ali arrumou umas peles de animal, houve sacrifício lá no jardim, arruma uma pele de animal e faz uma roupa durável, porque é a justiça de Deus. Irmãos, para a gente aprender a lidar com os nossos erros, os nossos pecados e as nossas culpas, precisa ser da forma certa. Ou teremos, como hoje, em muitos lugares, irmãos, às vezes pessoas nas filas de hospital, nas filas das emergências, buscando saúde para a carne, por causa de pecados encobertos, por causa de pecados que não confessaram, por causa de pecados de estimação, por causa de erros. Irmãos, e às vezes, posso colocar de pé, já vou orar, sei que está passando o horário ali. E às vezes, irmãos, nem é um pecado como um pecado de assassinato, um pecado de adultério, um pecado de mentira, mas às vezes é um hábito ruim, que machuca, que ofende, que entristece, a grosseria, a maneira de falar, a maneira de se comportar. Isso tudo pode, a nossa maneira de expressão, ela pode abençoar e ela pode ferir também. A palavra de uma pessoa, ela pode tanto curar como pode amaldiçoar também. Que nós possamos rever e avaliar as nossas vidas, se nós queremos que a nossa vida venha a ter a misericórdia do Senhor e prosperar. Amém? Nós vamos orar neste momento. Aleluias. Pai querido, maravilhoso, tua palavra é a verdade e ela mostra para nós, Pai, a forma certa de lidar com aquilo que é tão corriqueiro para nós aqui, seres humanos: pecado, erro, culpa, fracasso, falta de prosperidade, coisas, Pai, que acontecem no nosso cotidiano, mas a tua palavra nos ensina como agir da forma certa, que o Senhor está conosco na nossa caminhada e o Senhor dá a bênção que a gente precisa. Às vezes, Pai, tem pessoas que pensam que a bênção só vai vir através de uma imposição de mãos e uma oração emergencial, mas volta para casa e os hábitos errados continuam do mesmo jeito: ofensas, tristezas, corações machucados, pecados que afastam do Senhor, culpa, medo, tristeza.
igreja. Nessa noite eu oro por todos, Pai. Oro pela igreja, oro pelas pessoas que nos acompanham através dessa mensagem. Senhor, o meu pedido diante de Ti nessa noite, não deixe essa palavra ficar vazia